Olá, jovem adventista, mais do que uma teoria é o título da nossa lição do dia de hoje. É impossível conseguirmos compreender toda a verdade do Evangelho se nós limitarmos o Evangelho somente aos nossos dias e não buscarmos na história, se possível for, todos os acontecimentos mais notáveis ocorridos em toda a era da humanidade para nos contextualizarmos na história. Assim como também, se não formos um pouco mais além do que somente os relatos históricos nos trazem, precisamos compreender também os acontecimentos ocorridos na esfera do mundo espiritual, para conseguirmos compreender toda a verdade do Evangelho de Deus que, assim como o livro do Apocalipse nos diz, no capítulo 14, verso 6, que o Evangelho de Deus é um Evangelho eterno, ou seja, ele sempre existiu, ou seja, não fica restrito somente aqui na terra, mas também pertence ao céu. E na lição da semana passada eu já trouxe aqui alguns detalhes a respeito do que a lição do dia de hoje também tratou, que foi o contexto de um conflito existente entre Satanás contra a obra de Deus, ou seja, o conflito entre Satanás e Cristo. E este conflito, conforme vimos no resumo da semana passada, e que eu estarei deixando aqui nos cards a lição, vimos que o capítulo 12 é uma sinopse de todo o grande conflito que tem acontecido desde antes mesmo da criação da humanidade. E na lição de hoje o autor disse que este grande conflito forma a metanarrativa de toda a Bíblia e que quando nós entendemos toda esta narrativa, aí sim conseguimos entender toda a realidade que existe envolvida por detrás de tudo e a seriedade deste grande conflito. Na lição de semana passada, citamos um período da história da humanidade muito crucial, que foi o período da Idade Média, que foi o período posterior ao da Igreja Primitiva Apostólica, a verdadeira Igreja de Deus, que possuía aquelas duas características que citamos, que era guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Neste período crucial da Idade Média, infelizmente aconteceu algo que transformou a Igreja em algo nada louvável. Infelizmente, o poder político da época, que era o poder romano, conseguiu um feito muito marcante, que foi introduzir os ritos pagãos no meio do cristianismo. E assim, a verdade do Evangelho foi corrompida. A lei de Deus foi abolida pelo poder do chifre pequeno da visão de Daniel e que mudou o mandamento do dia de sábado da lei de Deus. Excluiu o segundo e dividiu o 10º, além de ter feito outras barbaridades com a lei de Deus e os tempos. Porém, assim como o autor da nossa lição nos destacou no dia de hoje, disse que nós, adventistas do sétimo dia, temos um grande privilégio de ter recebido da parte de Deus, através do ministério da irmã Ellen White, uma visão que foi mostrada para ela o desenrolar dos inúmeros episódios referentes à Reforma Protestante. E esta visão que ela teve, que narrou e narra as histórias dos grandes reformadores protestantes, como Martinho Lutero, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo e John Wesley, assim como outros grupos cristãos como os valdenses e também os anabatistas, que defenderam importantes verdades bíblicas de acordo com a luz que foram dadas a eles, foram a lente através da qual vemos e compreendemos toda a verdade bíblica, e assim podemos compreender o tema do grande conflito, que é muito mais do que uma teoria. Ela nos apresenta a mente de Deus, ou seja, mostrando que nós temos um grande privilégio como adventistas do sétimo dia de ter recebido essa compreensão mais a fundo. E assim como podemos ver também, precisamos compreender os eventos históricos para conseguir assimilar tudo isso. E por fim, algo que o autor citou, que eu destaquei aqui, foi que nós não descobrimos essa verdade, nós a recebemos de Deus. Não esqueça de compartilhar esta lição com a classe jovem que você frequenta. Este foi o resumo da lição do dia de hoje.